Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 13 horas em ponto, 17 de julho de 2023. Nós temos 22 graus no litoral sul aqui de São Paulo. Eu desejo uma excelente semana, que Deus abençoe o nosso trabalho Família Investimentos, Top Traders, a casa do investidor. Se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo e também atuar na área de comentários, é sempre muito bem-vindo, bem-vinda para que todos nós possamos aprender juntos. Eu sempre digo, que muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Somos uma família, uma comunidade. Racional do YouTube, bye, 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 compra, 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 como já é tradicional. Hoje eu vou explicar aqui o que nós fizemos no Telegram. O mercado abriu nesse candle, exatamente esse candle verde aqui. Quando ele estava mais ou menos aqui 10 horas na abertura do mercado à vista, eu afirmei que ele voltaria para tocar a máxima do dia, até então 118,885. E o mini índice o fez. Foi exatamente a 118,885. Depois, quando ele estava renovando o mínimo na região de 117,810, eu afirmei que subiria 1.000 pontos e renovaria a máxima buscando 119 mil pontos. E aconteceu. Foi a 119,040. Nós acertamos 2 racionais no Telegram. Alguns alunos operam, fazem o giro, mas vale também até muito mais o aprendizado do que a operação. Porque operação é dinheiro, mas o aprendizado é para sempre, operação é momento. Posteriormente, mais ou menos quando estava 118,300, 118,400, eu afirmei que teria pelo menos 1.000 pontos, um terceiro racional até o final do dia, buscando 119,040, rompendo essa região e provavelmente vindo aqui a 119,155 ou mesmo 119,390, que é a região no gráfico de 60 minutos, é mais ou menos onde estava naquele momento a média de 21, ela é móvel, Então 119,300, 119,400. Então essa é a minha ideia até o fim do pregão. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos e amigas aqui no YouTube e nos comentários. Então vamos lá. Felipe Burger. Fala, Wagner, bom dia. Não sou de fazer perguntas aqui, mas quando quiser fazer, você é sempre muito bem-vindo. Mas estou sempre de olho nos seus vídeos. Eu fico grato e honrado, espero sempre contribuir, caríssimo. Deixo aqui meus parabéns pelo seu trabalho e agradecimento pelo conteúdo disponibilizado toda semana por aqui. Obrigado. A gente tem um trabalho aqui no YouTube, o trabalho mais forte atualmente é no Telegram. Para quem quiser entrar, o link está aqui na descrição do vídeo. Telegram juntos até os 126 mil pontos. Nossa base de e-mails é muito grande também. Se você quiser receber o informe cenário, você clica no primeiro link. Então aqui recebe o e-mail, aqui é só Telegram. E eu faço sempre com muito prazer e satisfação. Acredito que o meu trabalho, juntamente com a minha equipe, possa contribuir para o desenvolvimento da pessoa física aqui no Brasil. Sempre com muita responsabilidade, falando de origem do capital, manejo de risco, Então é muito importante que entenda-se a filosofia como um todo. Temos técnicas exclusivas, mas o nosso modus operandi, a forma de encarar a renda variável, eu acredito que é a principal virtude. O Johnny Souza, obrigado, professor, por reforçar convicções. Eu que agradeço. Alunos ótimos como você, que são a nossa razão de ser. Solange Reis, boa tarde, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Depois da correção desta semana, quais papéis das carteiras da sua visão estão oferecendo uma excelente entrada para alocação extra? Eu fiz esses estudos lá no Telegram, ok? Agradeço por falar dos top 3 na sua visão. Vamos lá. Eu detalhei no Telegram, mas, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da carteira imersão. Vamos falar da carteira imersão Pocket hoje, ver se a gente acha alguma oportunidade legal aqui. Vamos lá. A gente já faz a carteira imersão Pocket também, ok? Ou eu faço as carteiras toda semana, YouTube ou Telegram. Pelo menos uma vez por semana a gente faz as carteiras. Vamos ver essa carteira, por exemplo. Caixa Seguridade. Solange, para o investidor que visa médio prazo, aquele mais conservador, com perfil de mercado imobiliário, investimento em imóveis e renda fixa, é uma ótima oportunidade. Não é um ativo tão agressivo, tão volátil
tem um mastro bandeira no semanal, tem esse perfil de ser um ativo de guarda, como se fala no mercado. Quando eu chego em GEMAT, por exemplo, eu estou falando de uma ação mais volátil, mais agressiva. Nós temos a GEMAT com peso dobrado na carteira. Está levemente abaixo de um topo anterior. Eu entendo como uma alternativa interessante, está sobre uma LTA. Aí eu tenho aqui, por exemplo, Leve 3. Ela dobrou desde que nós entramos. Um dos maiores acertos que a gente teve nos últimos tempos. Tudo indica ser um mastro bandeira. Essa, por exemplo, da entrada, putz, eu particularmente acho que quem está no barco tem gordura, tem lenha para queimar, ok. Mas para entrar agora, eu acredito que não tem um perfil que justifique o risco-retorno. É o mesmo racional sobre RAPT. Então, RAPT 4 tem também um mastro bandeira, mas o mercado está sujeito a diversas variáveis, inclusive a uma estrela cadente no semanal, que não deve prevalecer, mas eu entraria agora, se eu estivesse de fora, dificilmente. Eu alocaria o capital. Ok? Então a gente pode, por exemplo, nessa carteira, desenvolver os racionais. Aí temos Smart Fit, correção sobre a média de 21. Entraria agora? Não. Está mais perto da gente realizar lucro do que de uma entrada, mas tem a ideia também de um mastro bandeira. Por quê? Porque logo menos quando o mercado encostar no 126, a gente vai vender os ativos para montar as carteiras novas. Eu tenho, por exemplo, aqui Santos Brasil, topos e fundos ascendentes também. Então a barra da semana passada provavelmente será negada. Essa, por exemplo, para uma guerrilha, é possível, por quê? Porque essa barra é uma exaustão, mas não para uma posição. Entende? Então, hoje, tem momentos no mercado que quase tudo que você compra sobe. Quase tudo. Tem momentos que você tem que ser extremamente seletivo. É o caso, por exemplo, nesse estágio do mercado. O mercado, o Ibov, mas veja, ela está sobre uma linha de tendência, uma situação interessante se você pensa no médio prazo. Então, o mercado vem de uma correção no tempo, tem que ser seletivo, né? Por exemplo, IDU, que eu acredito que para guerrilha é uma boa opção, não sustentou o preço acima de 21,18, caiu, está na média. E aí a gente fala em ZAMP. ZAMP eu não compraria. ZAMP é o ativo da carteira que não desenvolveu e não vai desenvolver conforme esperado, sendo bem sincero. Ela entra aqui no bolo, né? Por exemplo, Leve 3 a gente foi muito bem, Rapt, Smart Fit, ativos de recuperação, Caixa Seguridade, ZAMP não. Então essa eu não entraria. Então hoje tem que ser seletivo. Tem momentos, o mercado está montando fundo lá embaixo, quase tudo que compra sobe. Você compra 10 ativos, 8, 9 vão arrebentar. No momento não, tem que ser seletivo. Ok? Maravilha. Eduardo Fraga, sempre muito atencioso conosco. Boa tarde, bons negócios. E um final de semana iluminado, eu agradeço seu carinho, amizade, luz e paz, saúde e paz também, como diz o professor. João Vinícius, nosso querido amigo João, o nome do meu primo, amanhã tem Corinthians e Universitário, sempre me comunico com meu primo João, meu primo Zé Roberto nos dias de jogos com o Hugo, que trabalha comigo, com meu filho, meus 2 filhos são corintianos, é uma bênção de Deus. Então, nosso querido amigo diz o seguinte: boa tarde, bom final de semana, querido Wagner. No que tange ao Inquê, creio que nessa reversão dos últimos dias é passageiro ou estamos começando a ter uma inflexão? Ótima pergunta. Que Deus ilumine a todos nós, um forte abraço, obrigado pela sua participação. Querido amigo Matheus Carneiro de Moura deixa um bom dia e falou que dobrou a posição em Quero Quero. Então vamos ver Quero Quero. LJQQ3. Todas as vezes que eu abordo Quero Quero eu lembro de Canela. Porque eu nunca tinha visto uma loja Quero Quero. Acho que não tem em São Paulo, né? Tenho quase certeza que não. E em Canela tem. Então todas as vezes eu lembro. Até fotografei e coloquei nos stories na época. Exatamente. É um ponto... Existe uma correção, faz todo sentido. A manobra do Matheus. Ela ainda está iniciando aqui um movimento de recuperação. Então tem muita lenha para queimar. Eu acho uma opção melhor quando você compara, por exemplo, a Magazine Luiza ou Via. Então, provavelmente haverá a marcação de um fundo mais alto que o anterior. Nesse momento, sugere um padrão da alavanca e um fora da banda dentro da banda. Então, acho que o Matheus faz bem. Respondendo ao nosso querido amigo João, que tem o nome do meu primo, o que acontece? João,
Se eu trabalhar aqui com gráfico diário, esse gap não existe, tá? O gráfico ele é mais dinâmico no TradingView, mas o desenho é esse aqui, ó. Ok? Sem o gap. A gente observa, primeiro, bandas de Bollinger justapostas. Tem um movimento forte prestes a ocorrer. Aí nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. E também um movimento de provável acumulação. Quando eu trago o semanal à tela, mastro bandeira. Então, eu acredito que nós estamos no movimento, até observando pelo gráfico do Ibov aqui, veja só. Eu vou trazer aqui o gráfico semanal. Veja, a média aproximando-se do preço, 0,18 de alta, 0,75 de baixa, 0,69 de alta. Semana passada caiu 1%. Então, se eu somar, veja só, se eu somar as últimas 5 semanas, está de lado. Então, eu acredito que é uma pausa, renova o fôlego para subir. Ok? Maravilha! Isabela Reis, tudo bem, professor? Tudo certo? Uma boa semana a você. Ao César, ao Zé Carlos, Cabo Frio. Ela diz o seguinte: por favor, analisar Cash 13 em Miglu. Muito obrigada. Disponha. Então, Cash 3 aqui na tela. Emélios teve o seu rating, digamos assim, aumentado semana passada. Acho que foi pelo BTG, né? Subiu forte. A gente está acompanhando o caso. Eu não compraria. A gente já até cogitou para substituir a MER. Mas vamos acompanhar. É uma barra elefante. Eu jamais trabalharia vendido nesse ativo. Se você me perguntar agora, professor, falando aquela sua máxima, se você fosse obrigado a fazer alguma coisa, você compraria ou você venderia? Eu compraria, mas eu não escolheria nesse momento comprar o ativo. Ok? Aí nós temos Miglu, Magazine Luiza. A minha opção, por exemplo, se for comparar com um perfil parecido é quero, eu não compraria. Mas volto a dizer, professor, você tem R$1 milhão para se posicionar um swing trade. É compra ou venda? Eu compraria, mas eu não escolheria. Entende? Eu sempre faço aquela ideia, se eu fosse um trader de um banco, de uma asset, alguma coisa... Está muito alavancada a Magazine Luiza. Eu mesmo era um grande cliente, hoje eu não compro mais, pessoal. O site ficou chato, os preços são confusos porque virou marketplace. E hoje eu vou comprar alguma coisa, Amazon, Mercado Livre. Minha filha gosta da Shein, por exemplo. Eu nunca comprei lá na Shein, ela gosta da Shein e de uma outra plataforma, né? Amazon, Mercado Livre. Eu nem olho mais por exemplo, Americanas ou Magazine Luiza. Eu não sou Deus, não sou dono da verdade, mas muitas pessoas dizem que o fazem também, correto? Então, a empresa vai voltar, provavelmente, a ter êxito, mas nesse momento está longe de ser a minha preferência. Minhas preferências são Gemat e são lojas quero. E quando você fala sobre Via, por exemplo, eu penso a mesma coisa sobre Magazine Luiza. Entre as duas, eu prefiro Via, mas assim... anos-luz, eu prefiro Via se for montar uma posição arrojada. Ok? Então, inclusive, Via que perdeu, né, uma LTA, mas está lutando aqui, de repente, para voltar acima do padrão. Eu acho que as minhas posições, eu prefiro, às vezes, ser incompreendido. O pessoal fala, pô, professor, é muito rigoroso. Muitas vezes é duro nos seus comentários, nas suas posições. Pessoal, eu criei meu filho que tem 24 anos, assim, lido com os meus alunos assim, os meus familiares. Eu acho que sempre a verdade é melhor, né? Porque quando você trabalha com a verdade, eu prefiro uma pessoa que é considerada meio maluca, autêntica, exótica, que é verdadeira, do que a pessoa que não é, porque você nunca sabe quais cartas estão verdadeiramente à mesa, né? Então, às vezes o aluno fica triste, pô, o professor está com um prognóstico negativo para essa ação e eu tenho em carteira, mas eu acho sempre... Inclusive ações que às vezes estão na nossa carteira, eu falo que não tem
tanto a perspectiva como o Zamp. A verdade, a sinceridade, a transparência é sempre o melhor caminho, ok? Querido amigo César, torcedor do Fluminense, o César falou que vai conversar com a diretoria do Flu para mandar o Ganso e o Cano lá para o Corinthians, daí a gente manda para vocês o Fábio Santos e a gente manda o Gil também, tá bom? E aí vocês podem mandar também o André meio campo que a gente coloca aí no bolo. São Paulo forte na Copa do Brasil, hoje o melhor time do Brasil, os dois melhores são Botafogo e São Paulo. Dorival é ótimo treinador. Hoje, o São Paulo, por exemplo, o Atlético tem um time forte, o Palmeiras tem, o Corinthians tem, o Flamengo tem, mas os dois melhores times são São Paulo e Botafogo. Ontem ganhou muito bem do Santos. Bem, peço análise de Meli 34. Pois o ativo vinha bem, cedeu e não consegue reagir com força, é verdade. Também peço JBS e as demais do setor. A JBS é a melhor do setor hoje. Domingo tem Fla-Flu e eu peguei o Ganso e o Arrascaeta e me ferrei no Cartola. Mas faz parte, né? Hoje ainda tem alguns jogadores do Atlético, mas semana passada eu ganhei praticamente em todos os grupos que eu participo. Essa semana eu tô ali na zona intermediária. Então, a gente tem a Meli lá fora, tem Meli, acabamos de falar de Mercado Livre, realmente Mercado Livre travou, a Meli também, mas eu vejo como um ponto interessante, mais ou menos na proporção de Amazon, né, por exemplo. Não faz parte da nossa carteira, que fique bem claro, né? A Amazon não faz, mas eu acho que para seguidores de tendência razoável, a professora entraria? Não, eu prefiro Meli. Eu prefiro o Mercado Livre. Hoje, inclusive está rompendo um pivô. A 1.154. Está prestes a romper por $1. Né? Tem fundo anterior. Quer dizer, Meli é uma ótima alternativa e, consequentemente, a BDR. Tem a questão do dólar, tudo. A Meli 34. Ok? Então, uma situação muito favorável à compra. Aí o nosso querido amigo, ele pede o setor de frigoríficos. Então, vamos lá. BIF 3, que é a Minerva. É um gráfico aprazível, um gráfico favorável à compra? Não muito, assim, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu passaria longe. MRFG3, essa nós temos em carteira, a Marfrig. Ok? E eu acho mais negócio no momento, pela diversificação de negócios. O gráfico mostra o teste de uma LTA em média de 21. Tecnicamente é um ponto bom, mas eu tenho uma mega expectativa? Não. Média. E aí a gente chega em JB SS3, que tem sido elevada por diversas casas, inclusive. É uma situação interessante. Teste do topo anterior, sombra inferior sobre a média de 5. Uma situação favorável à compra também. José Carlos Oliveira, sempre deixa o número do like, que legal. Nosso querido amigo, like 51. Por favor, analisar BMGB4, Cal e Rapvida. Dá para escalar uma entrada nesses ativos? Vamos lá, eu vou emitir aqui minha opinião. Então, primeiro, um dos ativos que o nosso querido amigo pediu, o BMGB4. Hoje eu estou muito feliz, pessoal, meu filho está tirando o passaporte. A empresa vai direcioná-lo para ajudar na operação Dubai que eles estão montando. Olha que maravilha. E ele está muito animado também, eu fico muito feliz. Apesar de ele ter 24 anos, eu olho se ele foi para a faculdade, se tem falta, eu olho as notas, acompanho os comunicados, ele permite, né? Ele sabe que é para o bem dele, eu estou ali junto, de mãos dadas. Né? Ele fala em ser juiz, mas agora ele está numa área de trust, offshore, que está encantado, né? Holding familiar. Aí ele está aprendendo contabilidade, fazendo vários treinamentos, aperfeiçoando-se no inglês. Então eu fico muito feliz e orgulhoso. E é trader, ele não é trader, ele é investidor, né? Faz swing trade mais longo, assim. Até falei das posições a termo que ele tinha outro dia, reduziu. E é isso. Muita gente que foi meu aluno 2008, 9, 10, 11, o conhece. Na época ele era pequeno, né? Ele ia comigo nas férias. Foi comigo a Florianópolis, Curitiba,
Belo Horizonte, Recife, ajudava lá nos treinamentos, às vezes levava o videogame. Então muita gente lembra-se dele, que é meu aluno mais antigo. Então, a BMG B4 está sob efeito de um pivô de baixa, acionado na perda de 2,78, somente acima desse patamar, digamos, neutraliza o padrão e tal. Eu prefiro, vejam só, né, a diferença de analisar versus operar. Eu prefiro, por exemplo, comprar e colocar um stop, por exemplo, abaixo de 2,70, colocar 2,69, do que, de repente, esperar o rompimento e, de repente, ela dispara aqui. Acho uma situação interessante para compra, sim. Eu não tenho nada contra a Qual 3, né? Mas a empresa tem fundamentos controversos. É uma ação que dificilmente vocês vão ver uma carteira da Top Traders. Esse daqui é o pleno reflexo, então esse é o passo, né? Qual 3 é uma das poucas que eu... Quando a empresa tem sócios assim com comportamento esdrúxulo, é complicado, porque a renda variável ela já tem as suas próprias variáveis e complexidades, né? Por que não facilitar? E assim, a Apvida está com as bandas justapostas. Eu entraria entre ela e qual preferia a Apvida. Mas qual que é a nossa preferência? Duas, que eu acho muito melhores. Mater Dei, eu adoro o setor, está numa correção, topo anterior, ótima oportunidade e redor. Eu gosto de trazer os exemplos que eu estou, porque eu tenho que ser coerente, né, com aquilo que eu trago para o aluno, né, de uma experiência real. Então assim, mas são muito, não é pouco, não, muito melhores Mater Dei e redor. Ok? Cabo Frio. Professor, olhando a Itaúsa no semanal, ela não estaria rompendo um retângulo iniciado a resistência a partir de janeiro de 2021? Vamos ver. Grande abraço e obrigado pela sua participação. ITSA4. Nosso querido amigo diz um retângulo iniciado em janeiro de 2021. Bom, então vamos colocar o semanal. No diário, ela deve caminhar para a parte superior aqui desse canal. Então ele fala em janeiro de 2021, correto? Mais ou menos aqui. Seria mais ou menos isso, né? Aqui escapou. É a verdade, tem um retângulo. Excelente observação. Então ela está lutando na parte alta aqui do padrão. Parabéns pela sagacidade aí no estudo, é isso mesmo. Né? Isso reforça uma ideia de apreciação no médio prazo. Parabéns. Então, muito obrigado, Matheus, Cabo Frio, Zé Carlos, César, Isabela, João Eduardo, Solange, Jones e Felipe, que enobreceram a nossa gravação. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, coloque nos seus grupos de Telegram, WhatsApp e principalmente me coloque para trabalhar atuando nos comentários. Você é bem-vindo, bem-vinda, uma vez que somos uma família, uma comunidade, queridos. Muito bem. Então eu já falei sobre Itaúsa, vamos falar sobre os demais bancos que a gente faz aqui todos os dias. O primeiro ativo é Sambi 11, em Santander. É uma situação de compra, mas tem aquela história do STF, provisionamento, fundamentos controversos. Entre a compra e a venda eu compraria. Mas hoje o que a gente prefere? BBDC4. Né? Rompeu LTB, pullback, respeitando. Então BBDC4 eu penso que é mais negócio. E BPAC 11, que faz parte das nossas carteiras. Perfil mais de guarda conservador. BPAC explosivo, aqui acionou o martelo. Completa a simetria em V, a 32,86, mas deve romper, passar reto aqui, subir para o alto e avante. BPAC neutralizando o candle da semana passada. Aí eu vou ter BBAS3, Banco do Brasil aqui na tela. Essa barra eu entendo que é elefante, para se você compraria assim, o ativo, olha... Para quem esperava uma correção, pessoal, é o momento, né? Ela não me enche os olhos, mas é o momento. Corrigindo, veio de 52, está 48. Está falando em R$4 de desconto. B3SA3.
Interessante, tem um gap de fuga, uma cunha, simetria em V deve guiar o preço até 14,99. Não é um ativo também dos meus prediletos, mas é uma situação muito mais favorável à compra. E eu tenho o Petro 4. Petro 4 é a mesma coisa, né? Também não me enche os olhos, mas assim, entre a compra e a venda, indubitavelmente compra, né? Primeiro que tem uma linha de retorno, topo anterior, ó, vejam só, máxima marcada em 21 de outubro. Essa máxima foi 28,35, a mínima de hoje 27,95. Está abaixo do 28,35, quer dizer, um teste do topo anterior, uma situação de compra. E Vale nem se fala, Vale faz parte de uma das nossas carteiras, está desenvolvendo uma situação, uma marcação de fundo. Tem aqui as retas que mais ou menos delimitam esse movimento que eu entendo como acumulação. E o ponto alto será o rompimento se ocorrer 69,29, que deve levar junto 70 com 20, 70 com 32 e também 71,06. E esse gap deve ajudar a atrair os preços padrão do farol. Ótimo, então fizemos uma das carteiras. Vamos fazer aquele pente fino aqui no TradingView. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para passar aqui para vocês. Está tudo certo? Está tudo certinho. Eu comprei um produto na Leroy Merlin. Agora que eu entendi. Falou se eu gostei do produto, nem chegou ainda, eu comprei um revestimento. É um rejunte acrílico que eu comprei da Argatex. Muito bom, alemão, marca MC. Bom mesmo, pessoal, para quem trabalha com obra, é o Argatex, rejunte branco. É que eu comprei um revestimento, está previsto para quarta, ver aqui se eu gostei do produto, como assim? Né? Maravilha. Eu estou adequando uma casa para entregar no final da semana para o inquilino. Então, o milho ele monta fundo aqui nessa região. A média de 21 pode ser algo novo, seu rompimento. Em Chicago também mostra aqui uma pinça de fundo. O D1F25 está alinhado com os juros americanos de 10 anos, os títulos em leve queda na segunda-feira, testou a média de 21 e respeitou. E sobre o mini dólar, mais cedo no Telegram, né, eu comentei sobre um provável recuo até a região de 830. E eu acredito que a gente vai acertar esse racional. Vejam só, tem alguns pontos importantes. 413,500 perdeu. 4,840, que era um primeiro teste, perdeu. Qual que é a ideia? Que vem agora a 4,829,500 até o fechamento, mesma região da média de 21. Sobre o mini índice, a gente conseguiu entender o movimento lá embaixo, o nosso racional está dando certo, está vindo testar a máxima 119,040, está exatamente nesse ponto agora, e com base nessa linha de retorno que eu tracei a partir da boca do gap, é uma das máximas da metodologia Top Traders. Então a metodologia Top Traders, ela contempla a ideia de, vejam aqui, de traçar linha de retorno, linha de tendência a partir de boca de gap. Apagou aqui, vamos lá de novo. Marca texto, vejam aqui, ó. Então aqui eu tenho uma boca de gap. Então vejam só. Eu tracei a partir da boca do gap um teste, dois testes, fora da banda, dentro da banda. Tá testando a máxima de hoje. Então a ideia de busca ali por 119,300, 119,400 deve materializar-se até o final do pregão. Mas observando um cenário macro, pessoal, fala aqui em teste de 121,75. Hoje, provavelmente não, mas amanhã é possível que sim. Né? Então eu estou traçando uma linha de retorno, eu consigo, unindo os fundos, eu posso traçar uma outra capaz de unir os topos. Assim sendo, essa linha capaz de unir os topos passa a ser um alvo. Claro que não é para hoje, pessoal, mas pode ser para amanhã ou na quarta-feira. E essa simetria é amplamente favorável à compra e no 30 minutos está rompendo a média de 21. E BOV Mercado à Vista aqui na tela.
temos um alargamento. Deixa eu trazer o gráfico para cá. E além disso, um ombro, cabeça, ombro invertido. Seria mais ou menos isso, ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Ok? Naturalmente, a gente vai observar essa situação idêntica no BOVA11, ombro, cabeça, ombro invertido, alargamento com ótimo potencial. Ibovespa em dólares, a mesma leitura. Além de ter um alargamento, ombro, cabeça, ombro invertido. DXY, dólar contra uma cesta de moedas. É natural, né? Esse movimento aqui de repique caiu muito fortemente, igual goiaba madura. MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Uma pausa, teste da média de 5. 3 soldados brancos, muito forte o movimento. Provavelmente a gente terá estímulos chineses logo menos. Hoje não cortou juros, apesar dos dados um pouco mais fracos do PIB, mas deverá fazê-lo. Índice DAX, correção absolutamente normal, média de 5. Bolsa de Paris, testando média de 21, depois do movimento de recuperação na semana passada. Reino Unido, idem. Movimento admissível, técnico. EWZ, ombro, cabeça, ombro invertido. Fechou o gap a 31,75. O BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, repique até a média de 21, nada além disso. O VIX, nós comentávamos, né, quem vendeu aqui em cima, aqui na LTA, é ponto para liquidar. Nada muito interessante no momento, seja para compra ou para venda. E o Dow Jones, temporada de balanços, comendo solta, como diz a garotada. A todo vapor vai subindo. A mesma coisa o S&P. O índice de tecnologia Nasdaq também para o alto e avante, mesmo que seja de forma lenta e gradual. E eu estava olhando agora, eu recebi alguns e-mails, directs também, falando o seguinte, né, que no informe cenário o mercado abriu caindo, eu falei que pularia para terreno positivo e tal, e fecharia em alta hoje, o pessoal agradecendo, parabenizando. Então eu agradeço aqui publicamente o carinho de vocês, o reconhecimento. É sempre muito legal. Ok? Obrigado, pessoal. Ótimo. Então, os títulos americanos de 10 anos estão sobre uma LTA, depois de uma queda forte. O petróleo é um movimento já esperado. O petróleo ele não tem aquele ele subiu fortemente, né? Ele veio de 67, foi até 77, subiu 10 dólares, correção normal até o topo anterior, pode até estender a média. Eu acredito que hoje o PIB chinês pesa, tem um topo anterior aqui, 7868, movimento até previsível no petróleo Brent. E o minério, a chave está no minério. O minério está com médias cruzadas em modo compra, pullback na LTB. Acredito que ele alcance 116, 117 dólares ao longo da semana, porque deve vir estímulos da China. E a própria Bolsa de Xangai tem aqui um gap que deve ser diária, preenchido rapidamente, sem dramas, né? Pô, 6,3, né? O PIB chinês, mas a previsão era 6,9. Caramba, imagina onde que o Brasil tiver um PIB de 6,3 no ano, muda tudo, né? Aqui no país. Mas a gente sabe também da importância que tem a China, hoje em dia, uma economia mais, digamos, importante no cenário internacional do que a do Brasil. Mas boa parte da recuperação chinesa, pessoal, escrevam o que eu estou falando, vai vir do consumo. Eu tenho falado isso há algum tempo já, é uma mudança de paradigma. Japão não operou, então Small 11, pelo que indica que o gráfico está equilibrando as forças para voltar a subir, e FNC é um dos destaques, né? Temporada de balanços dos Estados Unidos, vários bancos divulgando os números, ombro, cabeça, ombro invertido no IFNC. O IMOB, uma correção até a média de 21, absolutamente técnica. IMAT testando média de 21, deve ser protagonista de movimento de busca até os 126 mil pontos nesse mês de julho. Índice de energia, média de 21, comeu lanche antes do recreio, movimento mais contido. E a boa nova de hoje, apesar do BCBR mais fraco que o esperado, índice de consumo subindo, mostrando maturidade, praticamente selando um corte de 50 pontos base pelo Banco Central na próxima reunião,
porque o IBCBR praticamente crava essa ideia, assim como as vendas no varejo que vieram mais fracas na semana passada, deixam o Banco Central confortável para cortar em 50 pontos base a Selic na próxima reunião. Então é isso aí, tá entregue. Saúde e paz a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Uma ótima semana, queridos. Valeu!